E aí pessoal, tudo bem? A Azul aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Hoje a gente vai ver o caso terrível da Vitória do Mineblocks, então o vídeo vai ser um pouquinho mais sério do que o normal. Eu mesmo pensei bastante se falava ou não desse caso, porque eu não sou muito fã de trazer temas pesados pro canal. Eu gosto de falar de coisas leves, bobinhas, que tiram o arzinho do seu nariz de tão engraçadas que são. Mas acho que é importante divulgar o que tá acontecendo pro máximo de pessoas possíveis. No meu caso, 3 pessoas. Que é o número de gente que me assiste. Mesmo porque a maioria dos youtubers estão tratando o caso com bastante seriedade. Com exceção do LeafBR, que botou o vídeo só pra membros, sabe-se lá o porquê. Enfim, recentemente a Vitória postou um vídeo denunciando o pai e contando diversas atrocidades que ele supostamente fez. Tem que falar supostamente pra não ser processado, né? Ele fazia maldade com a mãe, com a Vitória, era um verdadeiro monstro que morava com ela. Só que uma coisa que chamou bastante a atenção é que, de acordo com a Vitória, quando ela tinha 11 anos de idade, o pai tentou ver a própria filha pelada. É até difícil falar o que eu penso, senão eu vou pra cadeia, velho, de tão pistoleta que eu tô. O pior é que o cara tem um canal no YouTube com o nome de Jack, senhoras e senhores. Não, deve ser uma brincadeira de muito mau gosto, né? Deve ser uma homenagem ao Jackie Chan, porque não é possível. Obviamente deve ser isso. Pra piorar a situação, a Vitória disse que o pai era ex-motorista do Conselho Tutelar e que o Conselho, além de não fazer nada que ajudasse ela... Uau, que surpresa, hein? Vazaram informações confidenciais pro tal do Jack Mineblocks. Aí você pensa... o conselho deve ter dado uma nota genérica do tipo: iremos apurar a denúncia da Vitória. Vazamento de dados são inadmissíveis para nossa instituição. Porque, no final do dia, foi exatamente isso que a Vitória fez. Uma denúncia que deve ser investigada de uma forma séria. Como é que o Jack sabe de uma informação que ele não deveria ficar sabendo? Ele tá usando uma bola de cristal pra saber o que a mina pensa, velho? Eu não acho que ele tá. Então tem que ver o que tá acontecendo nesse órgão, né? E o Conselho Tutelar postou uma nota, pessoal. Só que, pra surpresa de geral, eles estão ameaçando a Vitória de processo. Você tem noção no quão absurdo que é isso, mano? As pessoas que deveriam proteger a mina estão querendo a cabeça dela. Tudo isso porque ela ousou fazer uma denúncia válida. Tá tudo de ponta cabeça no Bostil. Ironicamente, ao fazer isso, o Conselho Tutelar deixou de ser neutro e automaticamente tomou o lado do pai, meio que confirmando o que a Vitória disse. Supostamente falando, é claro, né? Acho que é a primeira vez que eu vejo o conselho proteger o adulto e atacar a criança. É absurdo, velho. Honestamente, se a maior preocupação deles é com a reputação e não com a segurança da Vitória, isso diz mais sobre o caráter deles do que o da Vitória. A minha teoria é que o pai deve ter ido lá, supostamente falando, é claro, e ter dito o seguinte: danados, inscritos da minha filha mal sabem ler, lol. Bacana, seu Jack. A gente vai postar uma notinha ameaçando ela pra intimidar a creche, então. Supostamente falando, né, pessoal? É claro que um órgão tão sério e renomado quanto esse jamais faria isso. Eles vão até entrar pros anais da história como exemplo de proteção aos jovens, de tão competentes que são. Falando em ameaças, pouco tempo depois o seu Jack da Silva mandou áudios ameaçando a filha e a mãe pelo WhatsApp. Ótimo trabalho, Conselho Tutelar. A notinha no Instagram não poderia ter dado um resultado melhor. Vale lembrar que tanto a mãe quanto a filha têm medidas protetivas contra o Jack do Mineblocks. O cara usa uma tornozeleira eletrônica e tem que manter distância delas. E baseado no áudio que ele mesmo mandou ameaçando as pessoas e na denúncia da Vitória, é seguro assumir que, supostamente, ele fez algo contra elas. O que foi esse algo, ninguém sabe, mas raramente alguém ganha uma tornozeleira eletrônica de graça, né, pessoal? Especialmente uma que avisa as vítimas quando você tá perto demais delas. E adivinha o que aconteceu? A Vitória disse que recebeu um aviso que o pai tava perto dela. Ou seja, o cara supostamente descumpre medida protetiva, manda áudio ameaçando, fora as alegações da Vitória, e mesmo assim, o Conselho Tutelar segue caladinho.
É difícil não mencionar que esse comportamento deles é inusitado, pra dizer no mínimo. Pra ameaçar a mina de processo, foram rapidinhos. Agora que a água bateu na bunda, eles sumiram. Fazem dias que eles não postam nada no Instagram. Teve até um cara que comentou, eu não sei se ele é advogado da Vitória ou alguém que tá acompanhando o caso de perto, mas vale a pena ver o que ele escreveu. O caso da Vitória ultrapassou uma denúncia isolada. Ela envolve denúncias graves, medidas protetivas supostamente violadas, ameaças e o medo constante da família. Mesmo diante de tudo isso, a prefeitura não apresentou nenhum apoio à mãe ou à Vitória. É que nem eu disse lá no começo do vídeo, né? O mínimo que eles deveriam ter feito era falar o seguinte: nós iremos averiguar a denúncia. Pronto, manteve a neutralidade. Mas ao invés disso, tomaram uma postura completamente hostil contra alguém que fez a denúncia. É uma lógica sem pé nem cabeça. O silêncio passa a levantar questionamentos. Exatamente. Principalmente porque o cara era ex-motorista do Conselho Tutelar. Desde o dia que o pronunciamento foi feito, já tiveram novas provas, novos fatos que aconteceram. E até agora, eles não falaram nada. É claro que depois que ela recebeu esses áudios do pai, ela teve um ataque de pânico e começou a gritar sem parar, pedindo socorro e falando que o pai ia... Você sabe, né? Pegar ela de qualquer jeito. E é triste, velho, é bem triste ver uma pessoa, um adolescente, passando por uma coisa tão pesada quanto essa. Felizmente a Vitória tá bem, na medida do possível, é claro. E pra encerrar com a chave do esgoto, o advogado do pai postou alguns vídeos rebatendo as denúncias. Tony, mostre pra eles. Uma coisa é ele se aproximar dolosamente perto da residência da vítima. Outra coisa é se ele estiver na rua e ela estiver no mercantil, numa farmácia, ele passar perto, o alerta vai apitar do mesmo jeito. De acordo com ele, tudo não passou de uma triste coincidência. Não é que o pai tenha ido na casa delas ou algo parecido, e sim que eles trombaram na rua de forma aleatória. Meio estranho isso ter acontecido várias vezes no mesmo dia. Principalmente porque no áudio, ele disse que ia perseguir elas até o inferno. Mas, rei, coincidências acontecem. Né, pessoal? Ele teria pedido que ela ficasse despida, sem roupa. Qual a alegação dele sobre essa acusação, doutor? A versão dele dos fatos, Carlos Alberto, é que no período que ela disse que isso aconteceu, ele já estava separado. Inclusive, ele saiu de casa em 2019. Nós temos contrato de aluguel. Sem ofensas, mas foi uma defesa um pouquinho fraca, né? Ah, ele não tava mais convivendo com ela, aqui tá o comprovante. Ok. Não precisa conviver pra cometer o suposto ato. Não que eu esteja insinuando que ele de fato fez aquela coisa nojenta. Eu só tô falando que daria pra elaborar a defesa um pouquinho melhor. O senhor Jorge foi obrigado a entregar uma senha de um canal do YouTube. Mas ele se recusou a entregar porque o canal era dele. Bro, o canal não é dele nem aqui, nem na China, bro. Nem dele, nem da mãe, diga-se de passagem. O canal é da Vitória. As pessoas vão lá ver a Vitória. Os pais são tipo os personagens secundários. Tanto é verdade que depois que o tal do Jack Chan do Roblox sumiu, a média de views continuou igual, talvez até subiu um pouquinho, o que prova que o pai é completamente relevante pro sucesso dela. É uma pena que talvez o caso seja julgado por algum juiz de 64 anos, que nem deve saber o que é YouTube direito. A Vitória é um fenômeno junto às crianças, todo mundo é doido por ela. Mas essa confusão toda que vem sendo feita, o fato dele estar 6 anos sem ver a filha e tudo, é tudo por conta desse canal. Então, velho, pelo que o advogado dá a entender, é uma disputa financeira. O pai quer a guarda da Vitória justamente pra ficar com os lucros do canal, o que na minha humilde opinião de plebeu, não é justo. Por último, ele diz que os áudios das ameaças são antigos, editados e estão fora de contexto. Ok, se é antigo quer dizer que não usaram IA pra editar, porque não existia IA naquela época, e a gente sabe que editar uma voz humana pra ter raiva sem usar IA é praticamente impossível. Então, em qual contexto seria aceitável gritar com raiva contra a própria família? Eu não sei, só o advogado que sabe. E é isso aí, pessoal. Esse
foi o triste caso da Vitória do Maniblocks. Espero que dê tudo certo com ela. Ninguém tão jovem deveria passar por uma coisa dessa, sabe? Muito obrigado por assistirem. Peço desculpas pelo assunto pesado, mas tem vezes que a gente não tem como evitar certos temas. E esse foi um dos casos. Valeu e até a próxima!